CNJ e Ministério da Justiça assinam acordo para diminuir a judicialização de processos na área do consumidor. O objetivo é promover a solução de conflitos por meio da conciliação. Grávida consegue anular a demissão no Tribunal Superior do Trabalho. Por unanimidade, a turma concluiu que a auxiliar deve ter a demissão convertida em dispensa sem justa causa. Quer que desenhe? Foi o que fez o Ministério Público do Trabalho para destacar a atuação de sindicatos na defesa dos direitos dos trabalhadores. Quem denuncia tudo isso é exatamente o seu sindicato, porque ele tem a força, a representação coletiva. E o estímulo à leitura para menores internos. A cada livro, uma liberdade. Como eu estou privada da minha liberdade, quando eu pego um livro para mim ler, minha mente sai daqui e eu consigo pensar além dos muros, né? Olá, boa tarde. Boa tarde. A Advocacia Geral da União conseguiu uma liminar de reintegração de posse de um dos prédios da UFMS, a Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. O local está ocupado desde a última quarta-feira, dia 15 de maio, por estudantes que participam de manifestação contra o contingenciamento de recursos para universidades públicas. E quem tem os detalhes ao vivo, a gente conversa agora é a repórter Isabel Paz. Boa tarde, Isabel. Boa tarde, Galton. Boa tarde a todos. Na ação, a AGU argumentou que a ocupação irregular do prédio pode comprometer a integridade física e a segurança dos servidores, alunos e visitantes da universidade, além da possibilidade de ocorrerem danos aos bens materiais. Na decisão, o juiz concordou com os argumentos da AGU, destacando que a continuidade da ocupação impediria o livre acesso dos estudantes que querem dar continuidade aos seus estudos. A Justiça Federal do Mato Grosso do Sul concedeu prazo de 48 horas para que os estudantes desocupem o prédio da universidade e ainda proibiu qualquer ato que dificulte a continuidade dos serviços da instituição de ensino. Galton. Obrigado, Isabel, pelas suas informações. E uma grávida de Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, conseguiu anular a demissão. A primeira turma do TST determinou que sejam pagas as verbas do período de estabilidade. O Tribunal Regional do Trabalho no Rio de Janeiro analisou o caso de uma auxiliar de serviços gerais que foi demitida no período da gestação. Ela reivindicou o direito à estabilidade conforme prevê a legislação. Pela Constituição da República, fica vedada a dispensa arbitrária ou sem justa causa da empregada gestante, desde a confirmação da gravidez até 5 meses após o parto. De acordo com o processo, foi a auxiliar de serviços gerais quem pediu demissão e a empresa não tinha conhecimento da gravidez. Diante da situação, o TRT negou o pedido de estabilidade provisória. O que chamou a atenção dos magistrados foi o fato de a profissional ter tido ciência da gravidez em janeiro de 2015, mas ajuizado a reclamação trabalhista somente em outubro. Para o Tribunal Regional, a auxiliar pretendia receber a indenização do período de estabilidade sem ter que trabalhar, ou seja, teria agido de má fé. Ao julgar o caso, o TRT destacou que a legislação não assegura qualquer direito quando o contrato de trabalho for encerrado a pedido da empregada. O caso chegou ao Tribunal Superior do Trabalho. O relator, na primeira turma, ministro Dezena da Silva, explicou que, apesar de a rescisão do contrato ter ocorrido pela livre vontade da empregada, o TST tem se posicionado no sentido de que o momento do conhecimento da gravidez pelo empregador ou mesmo pela própria gestante não retira do empregado o direito à estabilidade. Por unanimidade, a turma concluiu que a auxiliar deve ter a demissão convertida em dispensa sem justa causa e a empresa terá que pagar a indenização referente ao período de estabilidade, da data da dispensa até 5 meses após o parto. Muitas mulheres que sofrem violência doméstica deixam de denunciar porque dependem financeiramente dos companheiros. Não têm emprego ou renda para sustentar a casa e os filhos. Para dar uma oportunidade a essas mulheres, órgãos do Legislativo e do Judiciário criaram programas que colocam essas vítimas no mercado de trabalho. Esta mulher foi casada por 18 anos, até o dia em que o marido chegou em casa completamente bêbado e a atacou com uma faca.
Quando eu virei, ele me deu o primeiro golpe, que foi no abdômen. Foi 30 centímetros de faca. Depois de quase morrer e de sair do hospital, a vítima se viu diante de um dilema. Sem renda própria, para onde ir e como sobreviver com os 2 filhos? A resposta foi um programa do Senado que oferece trabalho para mulheres vítimas de violência. Daqui eu pago lavando meus filhos, faço tudo dentro de casa, compras, pago tudo que tem que ser pago dentro de casa. Não é fácil, mas você sobrevive. Sobrevivo. O programa do Senado destina 2% de todas as vagas do pessoal terceirizado a vítimas de violência doméstica. Atualmente, são 24 mulheres. A experiência comprova a importância da independência financeira nestes casos. Ao ter liberdade por ganhar o seu próprio salário, ao ter a oportunidade de conviver num ambiente saudável, livre de assédios, como é o Senado Federal, essa mulher resgata a sua autoestima, passa a confiar nela mesma, na capacidade que ela tem de se prover, de prover os seus filhos, de ser produtiva na sociedade. E isso faz com que ela se fortaleça. E fortalecida, ela sai do ciclo de violência e, uma vez fora, ela não retorna ao ciclo de violência mais. Tribunais de Justiça e o Ministério Público também caminham nessa direção. São parceiros de programas que oferecem empregos a essas mulheres e, portanto, ajudam as vítimas a romperem o ciclo de violência. É o caso de tribunais em São Paulo e no Paraná. Ambos seguem a resolução número 254 do CNJ, publicada no ano passado. A resolução instituiu a Política Judiciária Nacional de Enfrentamento à Violência contra as Mulheres. O artigo 2º diz que um dos objetivos é estimular parcerias entre órgãos governamentais e outras entidades em várias áreas para apoiar a mulher. Ela precisa da atenção da política de saúde, de assistência social, da educação. Às vezes ela consegue um emprego, mas ela não consegue permanecer nesse emprego porque não tem creche para deixar os filhos. Então ela precisa de um suporte da rede de serviços públicos que permitam que ela sustente, né, a própria vida sozinha, com autonomia. E, além disso, ela precisa de um cuidado emocional, ela precisa de uma atenção psicológica para que ela se fortaleça e se julgue capaz para esse enfrentamento da violência. E como a justiça deve agir diante do conflito entre 2 valores garantidos pela Constituição? Pois é, Galton, de um lado, a liberdade de expressão, do outro, a proteção à intimidade. Esse foi o tema de uma tese do Superior Tribunal de Justiça ao julgar recurso apresentado pelo autor de um livro. O caso analisado pela 3ª turma do STJ é de um livro que aborda a intimidade de uma família. As decisões da primeira e da segunda instância foram contrárias à vontade do autor. Ele recorreu ao STJ e os ministros mantiveram a proibição de circulação da obra, bem como a busca e a apreensão dos exemplares eventualmente já publicados, por entenderem que houve grave violação à privacidade da família. No conflito entre liberdade de expressão e proteção à intimidade, os ministros fixaram a tese de que a divulgação só pode ser autorizada se houver interesse público que a justifique. No processo que resultou nesse entendimento, concluiu-se que o livro extrapola o limite da liberdade de expressão e tem caráter sensacionalista, expondo de forma injustificável a intimidade de uma família. A relatora do recurso, ministra Nancy Andrighi, destacou que, conforme apontado pelas instâncias ordinárias, o autor do livro não apresentou justificativa concreta de interesse público para que fosse superada a garantia de proteção à intimidade familiar. Além disso, utilizou indevidamente sua condição profissional, que o aproximou por algum tempo de fatos ligados à família para produzir a obra. Esta advogada explica que, para a justiça, é um desafio fazer a ponderação entre liberdade de expressão e proteção à intimidade. Assim como a liberdade de expressão está no artigo 5º, inciso 10º, o direito à sua intimidade está no 9º. Então, eles são muito próximos, são incisos ali, irmãos, né? São direitos que andam lado a lado. Então, quando o direito à intimidade ele é ferido, você não pode simplesmente dizer, não, é a liberdade de expressão.
E o Supremo Tribunal Federal vai decidir se a inclusão do ICMS, Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços, na base de cálculo da contribuição previdenciária sobre a receita bruta, fere ou não a Constituição. Uma empresa questionou a decisão do Tribunal Regional Federal da Terceira Região e sustenta que competiria à União criar contribuição sobre o faturamento ou a receita bruta. Já a União defende que o conceito de receita bruta deve ser o previsto na legislação e não na Constituição. O relator desse tema no STF é o ministro Marco Aurélio. O assunto teve repercussão geral reconhecida e, segundo o ministro, exige análise do plenário do Supremo. Ainda não há uma data definida para o julgamento. A Polícia Federal deflagrou hoje a Operação Las Vegas para desarticular grupo criminoso que clonava cartões. Estão sendo cumpridos mandados no Ceará e em São Paulo. 12 de prisão preventiva, 9 de busca e apreensão e 14 de bloqueios de contas e indisponibilidade de bens dos envolvidos. Pois é, de acordo com a investigação, o grupo viajava para Las Vegas e Atlantic City e efetuava saques com cartões clonados e depois descontava nos caixas dos cassinos. Além disso, aqui no Brasil, os integrantes compravam passagens aéreas e aparelhos eletrônicos. A Caixa Econômica Federal contabiliza prejuízo de 18 milhões de reais. E veja no próximo bloco, vacinação. Um direito, mas também um dever. Hoje a gente está cumprindo mais um mês aí de programação para vacinação, que é super importante. O Brasil conta com um Programa Nacional de Imunização desde 1973, com diversas vacinas no calendário. Só que notícias falsas na internet têm atrapalhado as metas do Ministério da Saúde. Vacinar é um direito e também uma obrigação. Essa é a Clara, minha primeira filha. E hoje a gente está cumprindo mais um mês aí de programação para vacinação, é super importante. A Ana Paula está fazendo a parte dela em relação aos cuidados com a filha. Vacinada, a menina estará protegida de diversas doenças. Mas para criança especificamente, a gente tem 19 vacinas, de forma gratuita e na unidade de saúde mais próxima da residência do indivíduo. Do nascimento à velhice, vacinar-se é um direito, mas, sobretudo, um dever. Pois a saúde de um pode influenciar na de milhares de pessoas. O objetivo do cronograma de vacinação do Sistema Único de Saúde é exatamente a imunização de grupo, popularmente conhecida como efeito rebanho. A partir do momento que eu tenho muitas crianças não vacinadas frequentando aquela escola, então eu estou colocando em risco não só a sua, a saúde do indivíduo, mas também risco à saúde da coletividade. A Lei Orgânica da Saúde, que é a Lei 8.080 de 1990, ela no seu artigo 2º, parágrafo 2º, o que ela estabelece de forma muito clara? Que o dever do Estado de cuidar da saúde não exclui, e o termo é esse, não exclui, a obrigação também de preocupar com a saúde da própria pessoa, da família, da sociedade e inclusive das empresas. Ainda na infância e adolescência, a vacinação é um dever dos responsáveis pela criança. É possível que os pais sejam punidos se ficar comprovada a negligência em relação à saúde dos filhos. Diante dessa obrigatoriedade, a recusa dos pais de querer levar um filho à vacinação, ele pode se transformar numa obrigatoriedade até chamando o próprio Poder Judiciário para que essa vacinação ocorra. E sobre o assunto, vamos conversar agora aqui no estúdio com o advogado especialista em saúde, Frederico Minervino. Boa tarde, obrigado pela participação. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Bom, infelizmente nós vemos um movimento, uma relutância de alguns pais em vacinar os filhos. As vacinas são seguras de fato? É um mito, fake news criadas a partir da internet? Não, as vacinas são realmente seguras porque antes de serem disponibilizadas, elas passam por severos critérios de rigorosos testes de eficácia e possíveis complicações. Então, elas realmente são seguras.
Agora, os pais que decidem, por conta própria, não vacinarem os filhos, o que pode acontecer? Os pais que decidem não vacinar os filhos, eles incorrem em diversos erros. Primeiro que na Constituição Federal, no artigo 227, diz que é dever da família, ou seja, não é direito, é dever, da sociedade e do Estado, assegurar à criança direito à saúde. Então, quando esse pai não vacina a criança, ele está tirando um dos direitos da criança de garantir a sua saúde. Esse é o primeiro ponto. Depois, no parágrafo único do artigo 14 do Estatuto da Criança e da Adolescente, é mais preciso ainda. Ele diz, é obrigatória a vacinação da criança nos casos em que as autoridades sanitárias prescreverem essa vacinação. Então, vai muito além de uma opção, é uma obrigação dos pais vacinar a criança. Bom, muitos pais alegam que as crianças estão saudáveis e não precisam. Isso é uma ignorância, né? A vacinação é justamente para prevenir. Qual é a avaliação do senhor? A vacinação ela tem por objetivo prevenir, como a senhora disse. Então, ela não se dirige, ela não se destina a pessoas doentes. Então, quando o pai diz, meu filho está saudável e, por tal, não necessita de vacinação, ele está incorrendo num erro grave. A vacina se destina a prevenir que o filho dele não venha ter a doença. Então, ela se destina exatamente às pessoas saudáveis e que não venham a ser acometidas por essas doenças atacáveis pela vacina. São dois pontos. Além de expor os filhos a um perigo, a um risco de alguma doença, também o risco da coletividade, como a gente viu agora há pouco na reportagem. E para essas duas situações, existe uma punição penal, legal? Olha, o direito de escolha, ele existe para todo cidadão. Agora, o seu direito não pode se sobrepor ao direito coletivo. Então, quando eu não vacino meu filho por opção, eu estou colocando a sociedade, pelo menos os amiguinhos da escola, estou expondo essas crianças a um risco desnecessário. Então, eu não tenho esse direito, então eu não tenho essa opção também, porque eu estaria colocando a vida dos outros em risco. E existem penalidades, né? No Código Penal, por exemplo, no artigo 136, diz que expor a perigo a vida ou a saúde de pessoas que está sob a sua guarda pode levar a pena de detenção e chegando até a reclusão, caso esta omissão, essa conduta omissiva, resulte em morte. Falando em direito de escolha, pegando o gancho aqui do senhor, em algumas situações não há escolha. Vacinação para países que exigem, né, por exemplo, concurso público. De fato, temos um rol de situações aí onde a vacina é obrigatória? Sem dúvida. Ela é obrigatória, sozinha, independente disso que a senhora citou. As vacinas prescritas e recomendadas pelas autoridades sanitárias, elas são obrigatórias. Ocorre que alguns pais, em função de informações erradas existentes na internet, porque hoje em dia o que ocorre é o seguinte, a maioria das pessoas tem acesso à internet, mas essa mesma maioria não tem discernimento suficiente para avaliar se aquele artigo que ele está lendo se procede ou não. Então, muitas das vezes, a população é vítima de fake news ou até de artigos tendenciosos tendendo a prejudicar a população. Fico alerta aí, né, para os pais. Doutor Minervino, muito obrigada pela participação mais uma vez. Boa tarde. Boa tarde. Muito obrigado. Durante todo este mês, o Ministério Público do Trabalho realiza a campanha Maio Lilás. A ideia é destacar a importância da atuação sindical na defesa dos direitos dos trabalhadores. E tudo isso de um jeito diferente, com uma leitura mais leve. Esta revista em quadrinhos foi a forma escolhida para divulgar as informações. O material enviado para todo o país destaca a importância da atuação dos sindicatos para garantir direitos, como férias, 13º, conquistas dos trabalhadores ao longo dos anos. Eu acredito que o sindicato seja fundamental para você garantir, uma remuneração justa. Toda forma de movimentação que defenda alguma categoria, desde que ela funcione da maneira correta, é viável. Na terceira edição do Maio Lilás, a meta dos organizadores da campanha é fazer com que os trabalhadores conheçam as boas práticas sindicais.
Saibam como é o trabalho dos sindicatos na defesa de direitos e combate a violações à lei trabalhista. As convenções coletivas, que também ganharam destaque com a reforma na legislação, estão incluídas na campanha. Para que o empregado participe dessa negociação, ele tem que se aproximar do sindicato. Inclusive, se ele discorda de alguma posição do sindicato, ele também tem que ir ao sindicato, tem que se filiar e tem que levar a sua posição para dentro do sindicato. Só assim ele pode mudar o que ele discorda. O nome da campanha faz referência ao mês em que é comemorado o Dia do Trabalhador. Já a cor lilás, referência a mais de 100 mulheres que foram mortas em uma fábrica em Nova York. Elas brigavam por condições de trabalho e salário iguais às dos homens. No momento em que foram mortas, elas confeccionavam roupas na cor lilás. Isso ocorreu em 1857. O presidente da Confederação Nacional das Profissões Liberais, que representa 53 categorias, afirma que é importante os trabalhadores conhecerem os próprios direitos e saber das funções desempenhadas pelos sindicatos. As conquistas históricas da classe trabalhadora sempre foram feitas através das organizações sindicais, sempre. Quem faz essa representação, quem mostra a importância, quem denuncia tudo isso, é exatamente o seu sindicato, porque ele tem a força, a representação coletiva. Como incentivar menores internos a lerem mais? Isso já está funcionando em Alagoas. É assunto para depois do intervalo. Ele lendo um livro durante esses 6 meses, ele vai ter reduzido em 1 mês o seu período de avaliação. 10% dos processos em tramitação na Justiça são ligados ao direito do consumidor. Para diminuir esse número, o Conselho Nacional de Justiça e o Ministério da Justiça assinaram há pouco um acordo de cooperação técnica que busca soluções mais rápidas e acessíveis. A iniciativa contou com a adesão de instituições financeiras e do Banco Central. A ideia é promover a solução de conflitos por meio da conciliação. Para atuar de forma integrada, os dois órgãos vão utilizar ferramentas que já estão disponíveis. É o caso do portal consumidor.gov e do PJE, o processo judicial eletrônico, já instalado em mais de 70 tribunais brasileiros. Pelo acordo, a partir do momento em que a reclamação é feita, o consumidor pode escolher entre várias formas de solução de conflitos. A reportagem completa sobre esse acordo você confere logo mais no Jornal da Justiça, segunda edição, às 18h30. E o poder dos livros na ressocialização de presos. Em Maceió, uma portaria da Vara da Infância e Juventude estimula a leitura entre os internos e já dá resultados. Cristiane tem 17 anos e está na unidade de internação feminina há 1 ano e 7 meses. Aqui, nesse espaço, com alguns livros, ela encontrou uma maneira de buscar algo melhor. E a fome de leitura já acumula mais de 60 livros. Tanta vontade de ler já rendeu a ela até o 1º lugar num concurso de redação realizado pela Defensoria Pública da União em 2018. A professora me ajudou, eu escrevi uma carta, ela dizia não refaça, até que enfim ela aprovou e eu vi que eu sou capaz disso e muito mais. A leitura para mim representa a liberdade, como eu estou privada da minha liberdade, quando eu pego um livro para mim ler, minha mente sai daqui e eu consigo pensar além dos muros, né? Hoje, além dela, várias outras meninas também pegaram o gosto pela leitura, como a Kate. Há 9 meses, na unidade, ela já leu cerca de 30 livros. Eu não conseguia falar com as pessoas a não ser com gírias e a partir do momento que eu comecei a ler, eu fui me desenvolvendo e aprendi muito também. Como a gente pôde ver, a leitura já faz parte do dia a dia dessas adolescentes. Mas e se a leitura desses livros pudesse trazer um benefício a mais? É o que uma portaria lançada este mês pelo juiz da 1ª Vara da Infância e Juventude pretende fazer. Segundo o magistrado responsável pela portaria, o socioeducando que realizar a leitura de um livro durante o ciclo avaliativo poderá ter a próxima avaliação antecipada em 1 mês. Ele lendo um livro durante esses 6 meses, ele vai ter reduzido em 1 mês o seu período de avaliação, sem prejuízo de que, lendo outros livros, isso possa ser considerado como um bom comportamento para que ele seja bem reavaliado.
Ainda segundo o juiz, a avaliação da leitura será feita através de uma redação. Ele lembra que essa portaria não se aplica aos adolescentes que estejam em cumprimento de internação provisória. Essa portaria ela vai ser aplicada exclusivamente àqueles socioeducandos que estão cumprindo medida socioeducativa de internação, que pode durar um período máximo de 3 anos, né? Eles são reavaliados normalmente a cada 6 meses. Para os responsáveis da unidade de internamento, a chegada dessa portaria deverá estimular ainda mais a leitura entre as 12 internas, garantindo um futuro melhor para cada uma delas. É um marco na medida socioeducativa alagoana, não só por estimular a leitura durante o cumprimento da medida, mas por apresentar um novo modo de pensar para que, quando elas saiam da medida, consigam ter uma bagagem de conhecimento e uma sagacidade para continuar com novos objetivos na sociedade. Uma atitude com certeza que só traz benefícios, né? Com certeza, muito bom. E o Jornal da Justiça Primeira Edição fica por aqui. E você pode rever o jornal e também os programas da TV Justiça no nosso canal no YouTube. O endereço anote aí, é TV Justiça Oficial. Uma boa tarde para você. Boa tarde e até amanhã. Thank you.